Bom dia, amados irmãos em Cristo. A palavra que o Senhor Espírito Santo de Deus confiou ao meu coração no dia de hoje está no livro de Filipenses, Filipenses 1:16. Ela é a epístola de Paulo, apóstolo aos Filipenses. E ela diz assim: uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Essa é a palavra raiz. Quando eu fui orar ao Senhor Espírito Santo de Deus e entender um pouco acerca do que ele queria dizer a respeito do defesa do Evangelho, é que eu fui no primeiro buscar o sentido da palavra defender. E quando você vai buscar o sentido da palavra defender, ela tem o significado de proteger, proteção. E quando eu fui buscar do Espírito Santo de Deus o que ele estava querendo dizer a respeito de proteção, a respeito de defender o Evangelho, eu fui me aprofundar um pouco sobre isso e eu perguntei assim ao Senhor, como assim, nessa passagem Paulo fala sobre defender o Evangelho, como assim nós vamos proteger o Evangelho? Se o real sentido, sabe, do sacrifício de Jesus na cruz era o arrependimento, que as pessoas tivessem arrependimento, e ele se sacrificou para que nós tivéssemos a possibilidade de salvação, certo? A nossa alma ir para o céu, não perecer no inferno. E assim, eu questionei o Espírito Santo de Deus e falei, que capacidade que o homem tem de proteger um evangelho? E dentro do estudo de teologia, fala sobre isso. Fala sobre essa palavra e usa-se como um argumento dentro da apologética, né? Que vem do termo, na verdade, apologético. Apologético significa que contém o valor, que contém ou apologia, que contém o que analisa, desenvolve ou defende um pensamento, que contém ou abarca apologia. Isso significa apologético. E o termo apologética, né, que foi posterior, ele vem de apologético, que significa defesa da religião cristã. E aí o Espírito Santo de Deus, ele ministrava e ele falava assim, e eu falava assim, qual o sentido de defender um evangelho dentro da palavra? E o Espírito Santo de Deus, ele ministrou claramente no meu coração. Eu não vou conjecturar para que eu não venha cometer heresia, né, para que não venha sair nada de contra a palavra, né, algo diferente do que a palavra está dizendo. Só que o Espírito Santo de Deus, ele foi claro quando ele falou, ele me mostrou assim, nós homens temos a capacidade de proteger a Deus, proteger a Jesus. Nós tivemos a capacidade de proteger a Jesus. Jesus é santo, Deus é santo, Jesus amado, aleluia. Presta atenção nisso. Por isso que nós devemos sim estudar, procurar entender mais o entendimento da palavra, entender o que a palavra está dizendo. Quando diz defender o evangelho, muitas das vezes as pessoas levam como se fosse defender a religião, defender o que elas acreditam, mas não significa que o que elas acreditam seja aquele real sentido ali da palavra. Olha, Jesus amado, você não está entendendo o que o Espírito Santo de Deus está querendo te dizer. Eu vou te explicar. Hoje em dia, as pessoas preferem mais defender, Jesus amado, a religião do que defender as pessoas. Elas querem defender mais um dogma, mais o que elas acreditam, do que defender uma alma.
defender, proteger uma alma para que não fique vulnerável à boca do lobo salteador e aquela vida seja lançada, se perca e seja lançada ao inferno. As pessoas estão mais preocupadas em defender uma postura, uma crença, um dogma que pregue a santidade do que defender as pessoas. E Jesus, ele nunca foi a favor da religião. Entenda bem isso. Jesus, ele veio cumprir a lei. Ele não veio revogar, ele veio cumprir. O que o homem não entendia da lei, Jesus veio mostrar. E quantos eram os fariseus que diziam que conheciam a palavra de Deus, que estavam lá cultuando, que estavam no templo seguindo seus dogmas, seguindo as suas crenças, certo? Defendendo um evangelho, mas não defendia as pessoas. Jesus amado. Hoje em dia a defesa do evangelho ela é vinculada à defesa da palavra de Cristo ou defesa de Jesus. E eu te pergunto, nós temos a capacidade de defender Jesus. Jesus, ele precisa ser, Jesus amado, defendido, se ele é santo, se ele é Deus, se ele é o Filho de Deus, se ele é o Todo-Poderoso, porque os três formam um. Entenda bem, irmãos, para que não venha a haver uma distorção de valores. Porque quando a palavra de Deus diz que o amor de muitos esfriaria, é por conta disso. O meu povo perece por falta de entendimento. Aqui quando Paulo ele fala sobre defesa do evangelho, ele fala sobre defesa da palavra de Deus, defesa sim do que Jesus ele ensinou, mas além disso tudo, envolvendo isso tudo, é defesa das pessoas, defesa do arrependimento, da possibilidade de salvação das pessoas, porque o evangelho de Jesus, ele veio com a função de levar o pecador ao arrependimento. Ou seja, nós pecamos, lá no Adão, Eva, logo no início, pecamos. Pecamos através da desobediência. E aí, como nós podemos ser redimidos desse pecado? Através de Jesus Cristo, através do arrependimento. Jesus amado, você não está entendendo? Eu vou esclarecer mais para você o que o Espírito Santo de Deus ele está querendo dizer. Essa palavra apologética, dentro do estudo de teologia, ela vem da palavra, a primeira palavra, tá, o radical, apologia, discurso através do qual se defende, explica ou elogia uma doutrina, ou seja, a religião. Jesus não veio pregar a religião. Jesus não veio defender o evangelho. Então está completamente fora do sentido, olha só, presta atenção do que o Espírito Santo de Deus ele está falando, sim, do real sentido que a palavra de Deus ele tem na nossa vida e no dia a dia. Por isso que muitas vidas estão se perdendo, porque as pessoas estão mais preocupadas em defender dogmas, em defender a fé que elas acreditam ser cristão dentro dos costumes religiosos delas do que defender pessoas. Jesus amado, são covardes, são corruptos, podem fazer o bem, mas não fazem, e eles pecam. Porque a palavra de Deus diz que aquele que pode fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Irmãos, aqui, essa foi a palavra raiz e a palavra-chave é 1 Pedro 3, 14 ao 22. Presta atenção no que o Espírito Santo de Deus ele vai falar com você. Quando eu busquei o sentido da palavra apologética, tá? A palavra, dentro do estudo de teologia, ela deriva-se, ela significa defesa da religião cristã. Essa palavra deriva-se do deus grego Apolo, ou seja, então não é o Deus de Israel,
Não é o Deus todo eu sou. O estudo que defende o evangelho, olha só, presta atenção, está mais preocupado em defender, Jesus amado, uma religião do que as pessoas, do que defender. Não é defender. Jesus, ele não precisa ser defendido pelo homem. Aquilo que ele ensinou não precisa ser defendido, não precisa ser protegido, porque o homem não é nada para proteger Jesus. O que ele nos ensinou é para a gente proteger as pessoas, e as pessoas não estão pensando nisso. Gente, o amor está se esfriando porque as pessoas estão defendendo o evangelho, estão defendendo doutrina, Jesus amado, estão defendendo dogma e não estão defendendo pessoas. Não está defendendo vidas, não está havendo amor por vidas. Está havendo amor pelo culto, pela religião, pelo dogma. Entenda o que Deus ele quer falar para você, irmão. E aí, quando eu fui buscar, diz que é um estudo, fala sobre apologética, fala sobre um deus grego, Apolo. O termo ele é baseado nisso. Deus grego, Apolo. A qual esse deus grego, ele... Conforme a mitologia grega, ele também tinha, dentre os vários talentos dele, ele cuidava dos pastores e dos rebanhos. Então, quando muitos pregadores simples de pé no chão já pregaram anteriormente, falando que a teologia não leva à salvação, que a religião não leva à salvação, mas o arrependimento ele leva à salvação, eu venho entender isso no momento em que eu vou estudando cada vez mais. Irmãos, a palavra de Deus diz que o povo ele perece por falta de conhecimento, que o povo ele é levado cativo por falta de entender a palavra de Deus. Jesus ele veio chamar pecadores ao arrependimento. O único que pode nos proteger é Jesus, é Deus, é o Espírito Santo. Então, irmãos, não vem com esse termo de dentro da teologia, nós estamos em defesa da família, em defesa do cristão, em defesa do cristianismo, em defesa da palavra de Deus. Jesus nunca, em nenhum momento, se você for procurar na palavra, aqui nessa palavra, quando diz assim, Filipenses 1,16, palavra raiz, que Paulo falou, defender o evangelho, é defender o que Jesus pregava, é defender o que Jesus ensinava. Não é defender a letra, porque a palavra de Deus diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então acorda, igreja, acorda. Eu estou tomando muito cuidado, eu estou aguardando o Espírito Santo de Deus falar, para em seguida eu continuar falando, porque eu ainda estou estudando. E eu não quero conjecturar, como eu falei desde o início do vídeo, eu não vou conjecturar para que eu não venha cometer heresia. Eu não quero pecar contra a palavra de Deus. Mas olha só, o Espírito Santo de Deus me chama através desse vídeo para te falar, olha, defenda as pessoas. Defenda as pessoas, não defenda evangelho, não. Não defenda dogma, não defenda religião, não defenda uma bandeira, defenda pessoas. Jesus amado, o que mais tem importância para Deus são as vidas que sofrem. Por isso que ele permitiu que o único filho dele fosse crucificado por amor de nós. Quem somos nós para defender Jesus, defender o que Jesus pregava? Eu acredito de coração que Jesus não queria isso. Jesus queria que a gente defendesse as pessoas. Jesus queria que a gente amasse as pessoas por causa de evangelho, por causa de talvez um mau entendimento da palavra.
nós estamos defendendo a palavra devido ao mau entendimento. Devido ao mau entendimento da palavra, muitos estão matando os filhos de Deus. Isso, como diz o Espírito Santo de Deus, e as vidas, que é o que mais tem importância, as pessoas estão deixando de lado, porque, como diz o Espírito Santo de Deus, a palavra mata, mas o Espírito vivifica. E aqui em 1 Pedro 3, 14 a 22, a palavra-chave, ela diz assim, 3, 14 a 22, é muito forte. Tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição, os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o galardão da injustiça. Eu vou falar o que o Espírito Santo de Deus está dizendo aqui para eu falar. Balaão, ele era considerado adivinho, tá? Dentro da história dele, ele era considerado adivinho, tá? Então é para você pensar nisso. As pessoas preferem adivinhação do que verdade. As pessoas preferem ser enganadas, acreditar no surreal do que no sobrenatural. Jesus amado, olha a palavra que o Espírito Santo de Deus está falando para você nessa tarde. As pessoas preferem acreditar no surreal, na palavra surreal, do que no sobrenatural, porque elas não gostam de ser dependentes, elas não gostam de ser protegidas por Deus. Então, errantemente, elas preferem errar dizendo que está protegendo um evangelho do que serem submissas ao amor de Jesus. Olha que isso é muito forte. A insubmissão, a proteção e o amor de Deus faz com que o homem pereça. Seja submisso ao amor de Deus. Assim como a mulher ela é submissa ao seu esposo conforme diz a palavra, cônjuge é submisso ao cônjuge conforme diz a palavra, seja submisso ao amor de Deus. Seja submisso ao Senhor. Saiba ser submisso. Saiba depender dele, da proteção de Deus. Não proteção do homem, não proteção do estudo, não proteção do que o homem cria para ter argumentos palpáveis, para seguir uma religião e não fazer o cumprimento da palavra que diz sobre levar os pecadores ao arrependimento, porque é o arrependimento que vai ter salvação, irmãos. E aí a palavra diz aqui, 1 Pedro 3, 1 Pedro 3, 14 ao 22. Vou ler para vocês, porque é muito forte. Eu estava até na página do 2, irmãos, me desculpa, mas é 3, tá? Eu não posso apagar o vídeo não, porque o Espírito Santo de Deus falou que é esse aí mesmo, então é esse aí mesmo. É 1 Pedro 14 a 22, que eu anotei, é o chave. O raiz foi Filipenses 1,16, que fala sobre Paulo defender o evangelho, que entra nesse assunto aí de apologética, que é um dos estudos da teologia, tá? 14. 1 Pedro 14, 1 Pedro 3. 1 Pedro 14 a 22. Deixa eu ver se é esse. Bom, o 1 não é, porque o 1 só vai até o 21. O 2, ele vai até o 22.
Então, é 1 Pedro 2, 14 a 22, tá? E ele diz assim: tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição, os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o galardão da injustiça. Eu li isso anteriormente. Mas teve a repreensão da sua transgressão, pois uma mula falando com voz humana impediu a loucura do profeta. Olha aí, estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Porque falando coisas muito arrogantes de vaidade, seduzem com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos escravos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também escravo. Porque se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, é Jesus Cristo que nos protege. Nós não temos a capacidade de proteger Jesus Cristo, porque como o homem vai proteger Deus? É Deus que protege um homem, aleluia. Pedro 2:20. Forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Porém, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada a rolar na lama. Irmãos, isso aqui é muito forte. Isso aqui é muito forte. E hoje, quando o Espírito Santo de Deus me deu essa palavra, tá? Ele pediu para eu colocar uma blusa em branco, e a minha blusa, ela tá escrita assim, ó. Ao contrário. Mas eu vou ler para você. Até o sentido da palavra é interessante. É em inglês. Chase your dreams in hard hills of course. E a palavra, ela diz: perseguir seus sonhos de salto alto, é claro. E quando eu coloquei essa blusa, eu falei assim pro Espírito Santo de Deus: pô, mas eu vou botar uma blusa que tá falando que eu tenho que perseguir os meus sonhos de salto alto. Muitas das vezes a gente precisa colocar os pés no chão, descer do salto. Porque lá na frente, muitas das vezes, quando o pregador ele tá na frente, a pregadora, né? A missionária, ela tá de salto alto, ela tem toda uma aparência, ela tem que se adequar a todo um perfil, né? A todo vamos dizer assim, todo um procedimento dentro da igreja. E quando o Espírito Santo de Deus me deu essa fala, ele falou assim, mas para os homens alcançarem os sonhos de Deus, eles precisam descer do salto e colocar os pés no chão, aleluias, e reconhecer que eles não são nada, reconhecer que nós não somos nada, que não tem como nós protegermos a Jesus. E a própria palavra nos mostra isso quando Jesus foi crucificado. Em nenhum momento a palavra falou, até porque era plano de Deus. Deus queria, entende? Para que nós tivéssemos a possibilidade de salvação. Então, irmãos, dentro do que a palavra te diz, procura entender o que significa defender o evangelho. Porque quando fala defender o evangelho, defender a palavra, defender o que Jesus pregou, defender o que Jesus ensinou e não defender a religião. Fica com essa palavra em nome de Jesus Cristo e tenha uma boa tarde. Amém.